Olá, bem-vindos ao Conexão Linguagem. Eu sou a professora Aline Marcolongo e aqui iremos abordar algumas obras literárias e escritores importantes para a literatura mundial. Você já ouviu falar de alguma obra da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie? Coloque aqui nos comentários se você já leu alguma obra dela ou já assistiu algum documentário, algum vídeo que fala sobre a Chimamanda. Hoje vamos apresentar a obra No Seu Pescoço, dessa escritora que viralizou no mundo inteiro após o discurso no TED, um canal de palestras no YouTube. A palestra chamada Perigo de uma História Única, que já conta com alguns bilhões de visualizações e desde 2009 ela passou a ser considerada uma porta-voz da africanidade da nova geração de mulheres africanas e passou a ser lida no mundo inteiro. I'm a storyteller and I would like to tell you a few personal stories about what I like to call the danger of the single story. I grew up on a university campus in eastern Nigeria. My mother says that I started reading at the age of 2, although I think 4 is probably close to the truth. So I was an early reader, and what I read were British and American children's books. I was also an early writer, and when I began to write at about the age of 7, stories in pencil with crayon illustrations that my poor mother was obligated to read, I wrote exactly the kinds of stories I was reading. All my characters were white and blue-eyed. They played in the snow. They ate apples. And they talked a lot about the weather, how lovely it was that the sun had come out. Now, this despite the fact that I lived in Nigeria. I had never been outside Nigeria. We didn't have snow. We ate mangoes. And we never talked about the weather because there was no need to. My characters also drank a lot of ginger beer because the characters in the British books I read drank ginger beer. Never mind that I had no idea what ginger beer was. And for many years afterwards, I would have a desperate desire to taste ginger beer. But that is another story. What this demonstrates, I think, is how impressionable and vulnerable we are in the face of a story, particularly as children. Because all I had read were books in which characters were foreign, I had become convinced that books, by their very nature, had to have foreigners in them and had to be about things with which I could not personally identify. Now, things changed when I discovered African books. There weren't many of them available, and they weren't quite as easy to find as the foreign books. But because of writers like Chinua Achebe and Kamara Laye, I went through a mental shift in my perception of literature. I realized that people like me, girls with skin the color of chocolate, whose kinky hair could not form ponytails, could also exist in literature. I started to write about things I recognized. Now, I loved those American and British books I read. They stirred my imagination. They opened up new worlds for me. But the unintended consequence was that I did not know that people like me could exist in literature. So what the discovery of African writers did for me was this. It saved me from having a single story of what books are. No Seu Pescoço é uma coletânea de contos totalmente independentes um do outro. E o leitor pode optar por ler na ordem em que preferir. Apesar da grande maioria ter como protagonista mulheres jovens, em alguns contos é possível encontrar meninas, casais e até idosos. Os pontos em comum que ligam todas essas histórias são as temáticas voltadas para imigração, preconceito racial e relações familiares. E no meu ponto de vista, a carga emocional mesclada com críticas sociais é a característica mais marcante. Os contos trazem histórias contemporâneas e muito verossímeis. Ao meu ver, a autora tenta desmistificar o famoso sonho americano, onde cria-se o mito que queremos ser mais felizes, deixando nossa cultura para trás. Além de trazer reflexões sobre a importância da valorização da cultura africana. E apesar de alguns contos parecerem mais superficiais em um primeiro olhar, tratando de questões mais cotidianas, não há um conto que você não termine refletindo sobre tudo o que acabou de ler.
O título No Seu Pescoço faz referência a um dos contos presente nesse livro. Ele conta a história de uma jovem nigeriana que tem a oportunidade de ir viver nos Estados Unidos. Em terras americanas, ela precisa se adaptar à nova realidade que está muito distante do que a sua família ainda vive em sua terra natal. Ela precisa lidar com um preconceito e um relacionamento inesperado com um americano branco, que nunca vai entender o que ela realmente sente. O mais fascinante é a forma como a Chimamanda nos transforma na personagem durante a leitura, utilizando uma narrativa em segunda pessoa com um pronome você. Você pensava que todo mundo nos Estados Unidos tinha um carro e uma arma. Seus tios, tias e primos pensavam o mesmo. Logo depois de você ganhar a loteria do visto americano, eles lhe disseram: daqui um mês você vai ter um carro grande. Confesso que no começo não é uma leitura fácil, pois os nomes dos personagens e a cultura africana são características da Chimamanda, pois mistura técnicas de escrita convencional e experimentalista. Sua narrativa também não é linear. No Seu Pescoço é um livro que vale muito mais do que o tempo investido na leitura, não apenas por conta do seu valor enquanto obra literária da mais alta qualidade, quanto pela importância social e política que ele possui. Chimamanda é sempre um acerto na escolha de leitura, nos fornecendo um leque de emoções intensas, o que aqui inclui alguns desconfortos necessários. E aí, ficaram curiosos? Comente aqui nesse vídeo. Aguardo vocês no próximo Conexão Linguagem. Tchau!